Hoje, na nossa série especial de entrevistas do MP Cidadão, a nossa convidada é a Procuradora de Justiça Lígia Portes. Ela que é a coordenadora do Núcleo de Articulação e Integração, o NAI, do MPRJ. Olá, doutora Lígia, muito obrigada pela presença da senhora aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar falando no MP Cidadão. Eu acho que é importante que a sociedade conheça como o Ministério Público atua e é muito bom estar aqui com vocês, contribuindo e prestando um pouco mais de informação para os nossos cidadãos, para os nossos espectadores. Certo, doutora, eu gostaria de iniciar essa entrevista pedindo que a senhora explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores, né? O que é o NAI? Como é que ele funciona, doutora? Bem, o NAI é uma engrenagem dentro da estrutura do Ministério Público e como uma engrenagem ele é feito e preparado para ser invisível na estrutura geral, mas muito importante para que a nossa máquina, a nossa atuação funcione bem. O NAI, por ser um núcleo de articulação e integração, ele articula e integra a atuação dos membros do Ministério Público, ou seja, os promotores que atuam no primeiro grau de jurisdição, com os juízes no primeiro grau, eventualmente precisam recorrer de decisões com as quais não concordem e precisam expor esses seus pontos de vista, não apenas no processo, mas também precisam sensibilizar os procuradores que atuam no segundo grau, fornecendo informações importantes, detalhes, e essa articulação e essa integração é feita pelo NAI. O NAI coloca as duas pontas dos membros do Ministério Público em contato, fornece informações relevantes e propicia uma atuação mais uniforme, traz um sentido de unidade maior à atuação do Ministério Público. O NAI, nessa configuração atual, ele é proveniente de uma resolução do Procurador-Geral de 2018. Embora já houvesse articulações anteriores, nessa forma ele existe a partir de 2018, integrando promotores, procuradores de justiça. Como a senhora avalia o trabalho do NAI nos últimos anos, durante essa atual gestão? O destaque é exatamente que se deve fazer, é exatamente dessa aproximação entre o primeiro e o segundo grau. O NAI funciona sob demanda, então é preciso que um promotor ou até mesmo um procurador entenda que há uma situação relevante para ser tratada institucionalmente, então pede ajuda ao NAI para que o NAI faça essa interface com os diversos colegas. E o NAI, então, tanto acompanha os processos na sua celeridade, ajuda o promotor a controlar prazos, ajuda a controlar o andamento processual, informa quando existe algum gargalo que esteja prendendo um processo relevante em algum ponto do processamento, como ele também é capaz de trazer os membros do Ministério Público a conversarem de uma forma mais detalhada. Então, nesse sentido, eu posso trazer, assim como exemplo, uma articulação que foi proposta pelo Centro de Apoio Operacional da Tutela Coletiva do Consumidor, em que um grupo de promotores pretendia propor uma ação relacionada com o transporte coletivo. Não importa exatamente o cerne da questão, mas era relativo ao transporte coletivo e uma demanda muito grande, muito específica, e pediram o apoio do NAI. E com isso nós conseguimos reunir os procuradores da tutela coletiva que atuariam em segundo grau para, antes mesmo de ser proposta a ação, trocarem ideias, impressões, estudarem estratégias de atuação
e foi realmente um marco muito relevante na atuação do NAI, nessa articulação, nessa integração, e isso tem sido um sucesso. Nós temos outros exemplos. A tutela coletiva do meio ambiente também sempre busca apoio do NAI para as várias questões ambientais que estão cercando aqui o Rio de Janeiro. Os procuradores, nesse caso de meio ambiente, têm tido uma atuação fundamental para sustentar as demandas que são feitas lá no primeiro grau. Isso também é um destaque muito grande para a nossa atuação. Certo, doutora. E agora, como a senhora avalia o trabalho do NAI nesses últimos anos, né, durante essa atual gestão? Pois é, a atual gestão deu bastante força para o nosso núcleo de articulação e integração. E daí o sucesso, inclusive, entre os colegas, dessas articulações que têm sido feitas. Nós recebemos da administração um apoio enorme tecnológico. E o NAI tem aproveitado essa estrutura tecnológica que nos tem sido fornecida, mais o apoio nas ações que nós temos empreendido, para desenvolver uma série de ações. Por exemplo, nós percebemos que um dos grandes problemas da prestação jurisdicional adequada é a morosidade dos processos. E, mesmo com toda a sua estrutura, o Ministério Público muitas vezes se ressente de processos que demoram muito a terem um resultado efetivo. Então, para isso, várias ações e atividades têm sido implementadas pela administração, como, por exemplo, a Assessoria de Recursos Constitucionais, que lá em Brasília oferece um apoio enorme aos recursos do Ministério Público interpostos aqui pelos colegas procuradores de justiça. Mas, às vezes, o resultado do julgamento demorava muito a chegar. Então, numa interação do NAI com a ARC, nós estabelecemos um protocolo de atuação em que a ARC atua procurando obter o melhor resultado nos julgamentos nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e tão logo esses processos são julgados, essa informação vem para o NAI, e o NAI se encarrega de prontamente dar notícia aos colegas que atuam ou atuaram no processo, tanto em segundo grau quanto no primeiro grau. Isso faz com que as execuções de sentenças, por exemplo, elas possam se dar de uma maneira mais rápida. Então, isso beneficia muito a execução penal, essa informação rápida do resultado final dos julgamentos, do trânsito em julgado. Essa é uma forma que o Ministério Público está encontrando de diminuir o tempo dos julgamentos. Também verificamos que, às vezes, o promotor atua no primeiro grau, recorrendo de uma sentença, e, às vezes, o seu recurso não segue com toda a rapidez para o tribunal. E nós, então, no nosso acompanhamento, podemos informar ao promotor que o cartório ainda está retendo recurso, de modo que ele haja, ou então que o recurso já foi para o segundo grau, mas ainda não chegou nas mãos do procurador, então é também um ponto que às vezes cria uma certa defasagem temporal, mas que o NAI tenta solucionar. E nós só podemos fazer isso com o apoio da administração, inclusive o apoio tecnológico. Então, a nossa equipe é muito boa, os funcionários do NAI são primorosos, eles são muito atentos, faz parte do sucesso esse apoio também, manter um corpo de funcionários eficientes no NAI, e os articuladores que trabalham nesse nosso núcleo são procuradores respeitados, todos com bastante conhecimento de suas áreas de atuação, e com isso a administração nos ajuda a estreitar os laços e aumentar o sentido de unidade na nossa instituição.
É assim que nós temos trabalhado e é assim que o NAI tem se tornado bem conhecido internamente, porque sendo uma engrenagem, a população externa não chega a tomar conhecimento, mas nós ajudamos bastante o trabalho dos promotores e dos procuradores de justiça de modo geral. E para os cidadãos fluminenses, é bom saber que o Ministério Público tem se empenhado em trabalhar por causas relevantes, de extrema relevância para a população. Então, temos os grupos especializados em diversas áreas e, mais uma vez, eu destaco as áreas da tutela coletiva, que têm trabalhado intensamente em prol da sociedade, e com o apoio do NAI, para que essas ações, que normalmente são bastante sensíveis e são delicadas e são também, tratam também de direitos extremamente relevantes para a população, elas possam alcançar sucesso com esse trabalho da atuação do primeiro grau com o segundo grau, com os procuradores, com essa sensibilização para a unidade institucional. Agora, entrando nessa temática de pandemia, né, que, enfim, estamos todos aqui passando por isso. Como foi a atuação do NAI nesse período específico da pandemia? Existe alguma coisa que a senhora gostaria de destacar? A pandemia nos pegou a todos com bastante força e surpresa. Ninguém imaginava passar um ano como temos passado esse ano de 2020, com inúmeras dificuldades. Então, os telespectadores sabem que temos tido problemas diversos na saúde, na educação, consumidores têm tido uma série de reclamações, e o NAI, então, se aliou às ações em andamento nas diversas áreas. A Procuradoria, o Procurador-Geral, logo estabeleceu uma força-tarefa para tratar de assuntos específicos da pandemia, da Covid-19, e o NAI, então, nessa sua integração, já destacou uma das nossas articuladoras para funcionar diretamente junto a essa força-tarefa. E a nossa articuladora, com todo o conhecimento que tem no tribunal, com todo o apoio dos nossos funcionários, ela tem feito um trabalho relevante, justamente levando as nossas demandas aos desembargadores que são encarregados de julgá-las, sustentando demandas que precisam de uma articulação maior, sensibilizando os procuradores para sustentarem oralmente situações que mereçam um destaque especial. Então, o NAI tem prestado um grande apoio nessas ações que são realizadas pelos diversos órgãos, pelos diversos agentes do Ministério Público que estão atuando nessas questões relevantes da pandemia. Então, destacando os centros de apoio também de saúde, educação, cidadania, o NAI se coloca ao lado desses colegas para que a prestação seja alcançada em favor da sociedade. Tenho a impressão que nós temos conseguido muitas vitórias. Nem todas, mas muitas vitórias nós temos conseguido. Certo, doutora Lígia. Bom, a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora aqui no nosso programa e agradeço por ter nos explicado um pouquinho sobre as atribuições do NAI e do MPRJ. Bom, eu que agradeço a oportunidade de ter conversado aqui com vocês. O Ministério Público ele está voltado para atuar em favor da sociedade, e especialmente aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, da sociedade fluminense. Nós temos vários canais, diversos canais de comunicação, temos a ouvidoria, e o NAI atua internamente entre promotores e os procuradores de justiça, entre os órgãos internos, ajudando a
que essa engrenagem flua de uma maneira bastante adequada, bem azeitada, vamos dizer assim, como uma engrenagem mesmo. Mas nós estamos à disposição da sociedade para que o melhor interesse público seja sempre alcançado com as ações do Ministério Público. Então, é um agradecimento até aos que nos ouvem e que nos veem, que confiem sempre no Ministério Público. Nós estamos à disposição da sociedade para servi-la. Muito obrigada, doutora Lígia.